Ernesto, deixa a pá aí da listagem, nos atualiza. Bom, meus irmãos, vamos dar início aos nossos trabalhos. Para isso, acompanhemos a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, com toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra da tua supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todas as mazelas que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais na loja exotérica semitista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença dos nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro aberto na parte material na noite de hoje os nossos trabalhos.
Bom, Ernesto, rei da silêncio, passar a palavra a você para dar continuidade. O nosso irmão Antônio Dias, que ia fazer hoje a palestra, a internet dele só estava caindo, ele não estava conseguindo, nem pelo computador, nem pelo celular, manter. Então, ele solicitou eu se podia fazer. Vamos tentar, então, fazer esse trabalho. Mensagem número 42. Jailson está presente, ele pergunta, Jailson, tem como você colocar a mensagem 42 aí para compartilhar? Jailson, de 22 de maio de 1948. Ela começa assim: nascer, viver, morrer, renascer e progredir, tal é a lei que vem sendo cumprida desde a formação do planeta. Progredir e evoluir sempre é a finalidade da vida. E através desta luta e desta experiência, estamos lentamente contribuindo para executar o aperfeiçoamento da obra planetária. Embora lentamente, tudo progride no universo e nada permanece indefinidamente estacionado, porque as leis impõem diversas atividades que nos impelem a colaborar, mesmo inconscientemente, e, se atribuirmos a nós mesmos o mérito de todo o empreendimento, é ilusão, aliás, necessária e proveitosa para incentivar maior esforço e interesse. Investigar, conhecer, relacionar, construir, produzir, transformar e aperfeiçoar sempre para maior conforto tem sido o objetivo da luta humana. E todo ser humano, até mesmo os egoístas, são impelidos a divulgar os seus conhecimentos a bem da coletividade, quer pelo amor, quer pela vaidade ou pelo interesse. Tudo é lei. A revelação divina só se manifesta através do merecedor, e quando existe o merecimento geral. Os esclarecimentos irão desfazendo todo o véu que envolve a ignorância e oculta as maravilhas que a humanidade ainda não tem o merecimento e o respectivo direito de conhecer e gozar. A matéria sempre foi e continuará sendo utilizada pelo ser humano, mas o conhecimento para a manipulação de todas as substâncias é que tem produzido o fruto do nosso esforço. Saber desintegrá-las é conseguir criar, produzir e aperfeiçoar. Aparelhos especializados ainda nos mostrarão maravilhas que a luz solar nos traz, e a capacidade de nossas retinas é insuficiente para nos fazer enxergar. Outros nos farão ouvir sons harmoniosos, imperceptíveis aos tímpanos dos nossos ouvidos, e ainda outros que poderão indicar a origem de todas estas maravilhas que não partem do ser humano e nem da terra. A luz do sol é a luz da vida física, porque, além de iluminar, alimenta e nutre tudo que tem vida. Porém, a luz da sabedoria é que conduz o ser humano pela estrada do porvir, até que, inteiramente iluminado, possa penetrar em tudo aquilo que se oculta à sua ignorância. A felicidade está na perfeição. O ser humano, à medida que progride neste campo indefinido, vai se tornando feliz, porque só a sabedoria é capaz de justificar todo sofrimento e indicar o caminho da felicidade. O pensamento daquele que nos inspira
que me inspira, vive percorrendo a Terra de um polo ao outro e me diz que, infelizmente, o sofrimento ainda é hóspede inseparável da humanidade e sempre está alojado, quer nas míseras choupanas, quer nos luxuosos palácios. Observa também que toda a humanidade está desolada e a ilusão já vai se tornando abominável em cumprimento às leis e aos profetas, porque a evolução inconsciente prevista para o fim do tempo teria de provocar sede de verdades e fome de esclarecimentos. Aí está, então, volta lá para isso, obrigado. Vamos tirar aqui para poder vocês acompanhar a leitura, né? Então ele começa a ser, viver, morrer, renascer e progredir. Tal é a lei que vem sendo cumprida desde a formação do planeta. Então, tudo que existe no planeta, toda a vida que foi colocada no planeta, ela passa por essas transições. Nascemos, vivemos, morremos, renascemos e progredimos sempre. Então, se é uma flor, se é uma planta, ela nasce, ela tem o seu ciclo de vida, depois ela morre, renasce depois como uma outra planta já um pouquinho mais melhorada e vai progredindo sempre, porque essa é a lei que vem sendo cumprida desde a formação do planeta. Então, o planeta foi formado exatamente para dar condições, através desses nascer, viver e morrer e renascer, nós podermos progredir continuamente. É só verificar, só pensar um pouco, não precisa ir muito longe, não. Se recuarmos no tempo aí 1000 anos, nós vamos ver o quanto a nossa vida era difícil, quantas pessoas tinham dificuldades enormes, como morriam cedo por doenças que hoje são absolutamente evitáveis, e como era difícil o cultivo, porque não haviam as fontes que hoje tem de saber para poder produzir cada vez mais e melhor. Então, a gente recuando no tempo, a gente vê que vivemos momentos difíceis, mas que eram necessários ao nosso progresso, porque tudo que nós passamos em todas as nossas existências, por todos os planos da natureza, visam simplesmente o progredir, progredir e evoluir. Veja que ele diz logo a seguir: progredir e evoluir sempre é a finalidade da vida. Então, viver é estar sempre buscando o progresso, o conhecimento, a evolução dos nossos conceitos, das nossas visões de vida, as experimentações, e com isso, então, fica a finalidade da vida nesse espaço em que nós temos para progredir e evoluir sempre. E através desta luta e desta experiência que nós estamos travando desde que fomos criados, estamos lentamente contribuindo para executar o aperfeiçoamento da obra planetária. Veja que ele fala aqui em obra planetária. A obra planetária é uma, a obra humana é outra obra. A obra mineral, a obra vegetal, a obra animal e a obra humana são obras diferentes daquela que o planeta executa. Mas a nossa forma de viver todos esses reinos contribui para aperfeiçoar a obra planetária. Lembre-se que o planeta é uma massa gigantesca e ela precisa de contribuições para que nós possamos ir ajudando essa imensa massa a ser devastada. Lembrem-se que tudo que nós precisamos para viver, nós retiramos do planeta. Nós precisamos construir uma casa, um prédio, nós vamos buscar o ferro que está lá no minério de ferro da natureza, nós vamos do planeta. Vamos
pegar a areia que está lá no planeta para construir, vamos preparar com o barro os tijolos para poder levantar as construções. Então, tudo nós retiramos do planeta para o nosso uso e, simultaneamente, estamos contribuindo com o aperfeiçoamento da obra planetária, contribuindo para que ela vá diminuindo, o planeta vá diminuindo em peso e aumentando em volume de energia. Então, é a mesma coisa que está acontecendo conosco. Nós também, lembrem-se que há tempos atrás, os primeiros animais eram gigantescos, todos aqueles dinossauros, todos aqueles bichos imensos, etc., e que depois eles foram desaparecendo e aparecendo os seus continuadores já numa forma bem menor, mas mantendo as características daqueles grandes animais do passado. Então, é assim, nós vamos sempre aperfeiçoando não apenas a nossa própria vida de seres humanos, como toda a vida, vegetal, animal, mineral, todas as vidas vão sendo executadas a sua obra pessoal, a sua obra particular. Então, são várias obras que estão sendo executadas simultaneamente através dessa casa que é o planeta onde nós habitamos e de onde nós retiramos da própria Terra, do próprio planeta, tudo que nós precisamos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem-estar, para tudo, enfim, nós retiramos do planeta, utilizamos esses materiais e, com isso, nós contribuímos para o aperfeiçoamento dessa obra planetária. Então, veja que o planeta que nós vemos hoje, ele já foi imensamente maior do que é hoje. Então, ao longo desses milhões e milhões de anos, nós viemos contribuindo para o aperfeiçoamento do próprio planeta. Com isso, diminuindo a sua massa e aumentando a sua energia. Então, hoje nós temos um planeta bem menor em tamanho, mas bastante grande em energias, porque até 85 mil quilômetros de altura, ainda estamos no planeta Terra. É a parte mais sutil do nosso planeta Terra. Tudo que nós transmutamos do planeta, ele não se perde. Ele vem para a parte externa em forma de energia. Então, todos os átomos que foram sendo transformados ao longo dos séculos e dos milênios, eles hoje estão ainda existindo, porém, na sua forma mais perfeita, no estado gasoso, no estado líquido, mas no espaço nós temos esses átomos em estado gasoso e já alguns em estado até tendendo para o etérico. Mas desde aqui do planeta onde nós pisamos até a órbita ali da Lua, ainda estamos dentro do planeta Terra. Então, essa grande quantidade, esses 385 mil quilômetros, que é a distância da parte que nós pisamos até onde o planeta Terra tem a sua ação, tudo isso foi resultado da transformação, do aperfeiçoamento da obra planetária. E tudo isso tem uma parcela da nossa contribuição, contribuição dos minerais, dos vegetais, dos animais e, sobretudo, do homem, que tem a engenhosidade de fazer e executar e transformar muito mais rapidamente. Hoje, as nossas indústrias, todas elas precisam, basicamente, de insumos, de matérias-primas que são retiradas do próprio planeta para que possam ser utilizadas. Então, com isso, nós vamos diminuindo o peso da massa planetária e aumentando o seu volume de energia. Então, isso vale para todos os planetas do universo. Então, tudo isso se faz dentro da obra planetária, nós estamos fazendo a nossa obra, nascemos como seres humanos, estamos agora vivendo, daqui a um tempo teremos de desencarnar, vivemos um período de tempo que pode ser de 80 anos, pode ser de 30, pode ser de 20, mas cada um vive o seu tempo, depois
à morte do corpo físico, para mais tarde renascermos em um corpo novo e assim progredir continuamente. Então, quantas vidas nós já tivemos como seres humanos? Alguns milhares de vidas nós já vivemos. Lembrem-se que nós, como seres humanos, estamos aqui no planeta há 35 milhões de anos. Então, imaginem quantas vidas cabe num período de tempo desse e que nós tivemos a oportunidade de viver, tanto como almas livres do corpo, daquilo que a gente chama erroneamente de morte, como, né, dentro de um corpo físico. Então, esse primeiro parágrafo da mensagem ele nos remete a toda essa visão do que é a vida de um planeta e o que é a vida dentro do planeta, que são as obras que estão sendo realizadas em conjunto, planeta e seres que o habitam. Então, no segundo parágrafo, ele diz que, embora lentamente, tanto que é difícil para nós percebermos no tempo e no espaço esse melhoramento, a nossa vida de encarnados é muito pequena para que a gente possa observar uma transformação muito grande no nosso planeta Terra. Então, só a soma de todas as nossas vidas é que nos daria a percebermos o grande progresso que já tivemos, né? Então, embora lentamente, tudo progride no universo e nada permanece indefinidamente estacionado. Então, tem seres humanos que, às vezes, estacionam, se recusam a progredir, a avançar, e, por teimosia e obstinação, se deixam estacionar. Mas as leis impõem diversas atividades que nos impelem a colaborar, ainda que seja inconscientemente. E então, vejam que o nosso dever é contribuir da melhor maneira possível com o progresso do planeta, porque o progresso do planeta, o aperfeiçoamento do planeta, vai significar para nós uma casa melhor, um ambiente melhor. Vejam, por exemplo, o nosso planeta Terra, em comparação com outros planetas que não têm aquela inclinação do seu eixo em 22 graus, em que Polo Norte e Polo Sul não estão verticalizados, eles estão lateralizados 22 graus. E outros planetas, eles têm realmente o Polo Norte e Polo Sul numa perpendicular perfeita. Então, isso quer dizer que esses planetas que têm esses polos perfeitamente alinhados, então eles têm uma primavera constante, porque a incidência dos raios solares sobre ele, ela se faz de uma maneira mais intensa, pegando todo um hemisfério do planeta. E com isso, então, nós temos um movimento bem maior e uma temperatura mais amena. Como o nosso mestre diz que alguns planetas vivem uma primavera constante, porque não existe o que existe aqui, essas 4 estações, em razão do desnível do nosso eixo do planeta Terra. Então, ele está sendo também puxado para a verticalização. E isso vai causar realmente vários problemas, porque a maior parte do planeta é água. E a água, na medida em que o planeta for se verticalizando, ela vai ter de escorrer para outros lugares. Então, áreas vão ser descobertas, vão emergir do oceano e áreas vão ser submersas. Então, isso já aconteceu N vezes no planeta e ainda acontecerá daqui a um tempo. Não vamos precisar quanto, não sabemos, mas isso acontecerá, porque, como ele diz, é lentamente. A natureza não dá saltos, ela não faz as coisas no ritmo que nós queremos, ela faz no ritmo da lei. A lei faz com que nós estejamos prontos quando for necessário que se faça o efeito da transformação. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Embora lentamente, tudo progride no universo, nada permanece indefinidamente estacionado, porque as leis impõem diversas atividades que nos impelem a colaborar, ainda que inconscientemente. E, se atribuímos a nós mesmos o mérito de todo empreendimento, é ilusão,
Mas ele diz que essa ilusão é proveitosa, porque isso nos incentiva maior esforço e maior interesse. Então, é uma ilusão, mas é uma ilusão positiva. Nós achamos que o esforço é nosso, que o empreendimento é nosso, que o trabalho é nosso, e então fazemos mais trabalho, trabalhamos mais, e com isso todo o planeta vai ser beneficiado e toda a humanidade também. Então, por isso que ele diz, embora seja ilusão, mas essa ilusão é necessária e proveitosa para incentivar maior esforço e interesse. Passa para o segundo slide, Jailson. Então, ele diz agora aqui: investigar, conhecer, realizar, transformar, produzir, construir, transformar, aperfeiçoar sempre para o maior conforto, tem sido o objetivo da luta humana, e todo ser humano, até mesmo os egoístas, são impelidos a divulgar seus conhecimentos a bem da coletividade, quer pelo amor, quer pela vaidade ou pelo interesse. Veja que eu já tinha até adiantado um pouco sobre esse tema. Então, nós temos de aperfeiçoar sempre para obter o maior conforto para nós mesmos. Então, esse tem sido o objetivo da luta humana. É só, como eu disse de novo, recuar no tempo aí e ver como eram, por exemplo, como eram as casas, como eram os móveis, de que maneira se dormia, no chão, ou sob uma esteira, ou até às vezes sob uma rocha, etc. Então, não se tinha um conforto para poder descansar o corpo com uma forma em que os nossos centros pudessem ser melhor nutridos. Então, mas isso, a gente passou por tudo isso e veja o quanto hoje nós temos de bem-estar, o quanto temos as nossas casas hoje, elas oferecem muito mais conforto, os móveis são planejados para isso, para nos dar o conforto, um cuidado com a ergonomia, para que nós não tenhamos problemas na coluna, etc. Então, tudo é feito para que haja realmente um bem de toda a coletividade. Então, a revelação divina só se manifesta através do merecedor e quando existe o merecimento geral. Aqui é uma afirmação interessantíssima. A revelação divina só se manifesta através do merecedor. Então, a gente observa aqui, quem é o merecedor? Aquele que mais se esforça pelo bem da coletividade, aquele que mais, o cientista que mais se dedicar a estudar todos os meios de melhorar a qualidade de vida do ser humano, ele pode ser o merecedor de ter o acesso a formas mais avançadas que existem em outras partes do universo e trazê-las para o nosso planeta Terra. Mas ele faz uma ressalva. E quando existe o merecimento geral. Então, não é só que eu preciso que exista um merecedor para trazer aquilo que nós precisamos, mas é preciso também que haja um merecimento geral, ou seja, que o coletivo da humanidade esteja merecendo, esteja alinhado com aquilo que é necessário fazer, de que maneira viver, para que o merecimento possa ser geral. Porque quando o merecimento é geral, todos serão beneficiados, todo ser humano será beneficiado indistintamente. Mas quando não existe esse merecimento geral, existem os merecedores individuais. E então tem pessoas ou civilizações ou nações que às vezes conseguem grande progresso diferente das demais e alcançam uma qualidade de vida que as outras nações não conseguem alcançar. Então, isso é o merecimento geral daquela nação, daquela comunidade, tá certo? Então, só se manifesta através de um merecedor, de um ou de uma coletividade merecedora, e quando existe esse merecimento geral. Então, o que é que nós precisamos fazer para que exista esse merecimento geral? Um pouco do que nós fazemos aqui. Nós nos reunimos para estudar, mas a primeira parte que nós fazemos é para ajudar os nossos irmãos que estão doentes, estão desequilibrados, aqueles que desencarnaram de todas as formas de violência, de guerras, mutilados por acidentes da natureza, acidentes materiais.
Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho que beneficia, a gente nem conhece, nem sabe quem vai ser beneficiado. Quando nós fazemos a vibração para o planeta inteiro, para todos os seres humanos, nós não sabemos quem vai ser beneficiado. E não nos interessa saber aqui, interessa é que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos nos doando, doando nosso tempo e nossas energias para ajudar os nossos semelhantes. Então, esse trabalho que nós fazemos aqui, ele manifesta uma forma de merecimento coletivo. Que coletivo? A nossa coletividade do Trevo Sagrado. Aqueles que estão dentro do Trevo Sagrado são uma parte da coletividade que está trabalhando pelo bem-estar geral. Nós nos imolamos, trabalhamos lá, ficamos lá uma tarde inteira até a noite, como ainda estão lá, Cícero, Trifão ainda estão lá atendendo, etc. Então, todo esse trabalho é para quê? Para ajudar os nossos semelhantes. Então, podemos entre nós merecer receber informações ou intuições que nos levem a fazer alguma coisa para melhorar o geral do nosso grupo, o geral da comunidade que a gente atende. Então, entendam que isso não é só o planeta. A obra planeta está se fazendo, mas a obra humanidade também está se fazendo, e se faz também, assim como no planeta nós podemos fazer por várias partes do planeta, na humanidade nós fazemos por algumas partes dessa humanidade. Aquilo que nós podemos alcançar com o nosso trabalho do trevo, nós alcançamos. E levamos, então, conforto, levamos resignação, levamos conformação, levamos energias que equilibram, levamos energias que apenas aliviam temporariamente o sofrimento, quando não existe um merecimento para a cura. Então, nós estamos fazendo essa parte. Então, há um merecimento coletivo de todos que estão aqui trabalhando conosco, e quando vocês tiverem os seus problemas, podem invocar os seus direitos perante as leis, porque vocês estão trabalhando pelo bem geral, sem saber quem é que vai ser beneficiado. Não interessa quem vai ser beneficiado. Alguns vocês conhecem porque vocês mesmos trazem os nomes e fazem os pedidos, mas outros vocês não sabem quem são, de que maneira são, o que é que vão fazer, sabe? Mas todos nós fazemos esse trabalho. Então, esse trabalho também é uma atividade que traz um merecimento geral para nós que estamos inseridos nesse grupo. Somos só nós? Não. As igrejas, os centros espíritas, todos, enfim, que estão trabalhando pelo bem da humanidade, são casos em que juntam pessoas que acabam atraindo merecimentos e que fazem essa ajuda a chegar a quem precisa. Depois ele diz que os esclarecimentos irão desfazendo todo o véu que envolve a ignorância e oculta as maravilhas que a humanidade ainda não tem o merecimento e o respectivo direito de conhecer e gozar. Então, veja, os esclarecimentos vão desfazer os véus da ignorância, que oculta as maravilhas que a humanidade ainda não tem o merecimento. Mas aqueles que o atingirem pelo seu trabalho individual, eles terão o direito de desvendar todos os véus. Na mitologia egípcia, nós temos a deusa Ísis, que é a deusa da sabedoria. Então, se diz que ela é representada por uma pessoa do sexo feminino, totalmente desnuda, apenas coberta por um véu. E esse véu que cobre Ísis se chama de ignorância. E quando você desoculta essa ignorância, quando você rompe esse véu, então você vê as maravilhas da beleza que a sabedoria traz. Então, na mitologia egípcia, eles têm essa deusa Ísis para mostrar que nós podemos, sim, alcançar os conhecimentos que desfazem toda a ignorância e desocultam as maravilhas que ainda estão ocultas da humanidade. Então, veja, como é que nós vamos ter o merecimento e ver isso, direito de conhecer e gozar?
muitas vezes nós não vamos poder conhecer e gozar disso aqui no plano físico, porque a maioria da humanidade, da coletividade, ainda não tem um merecimento geral para poder ser apresentado a isso. Mas tem pessoas que têm o direito individual de conhecer e gozar os prazeres de conhecer a verdadeira sabedoria, de conhecer a função das leis, de conhecer outros planetas onde existem eh, condições de vida muito mais avançadas do que no nosso. Enfim, tudo isso está à disposição da nossa humanidade, é só haver uma preparação. Então, os esclarecimentos, como é que eles têm de ser alcançados? Pelo esforço. Então, os esforçados, eles adquirem os esclarecimentos e esses esclarecimentos vão eliminando a ignorância, e aí a gente consegue ter, então, esse direito de alcançar coisas que o resto da humanidade não poderá ainda conhecer e gozar. Depois ele diz que a matéria sempre foi e continuará sendo utilizada pelo ser humano, mas o conhecimento para a manipulação de todas as substâncias é que tem produzido fruto do nosso esforço. Saber desintegrá-las é conseguir criar, produzir e aperfeiçoar. Então, nosso mestre diz: a matéria serve-se da matéria na indagação sobre a criação natural. Então, a matéria sempre vai ser o nosso campo de estudos. É o que nós conhecemos, é o que nós temos acesso. Para ter acesso à matéria no campo astral, alguns precisam o direito de conhecer e gozar, que o parágrafo anterior reuniu. Mas, como a grande maioria ainda não tem, então nós precisamos adquirir essa capacidade de manipulação de todas as substâncias que estão em nosso ser. Eu não vou manipular as substâncias do outro, mas eu posso manipular as substâncias que estão em mim. Como? Eu posso, por exemplo, me alimentar de uma forma mais de melhor condição, de menor peso, de menor volume, e com isso eu aprimorar o meu corpo para que ele esteja sempre mais saudável, mais equilibrado, e com ele equilibrado e saudável, nós vamos então ter condições de aplicar toda a nossa capacidade de pensar, de analisar, de concluir na ação de conhecer. E depois ele diz que saber desintegrar essas substâncias é conseguir criar, produzir, aperfeiçoar. Então, o problema não está em integrar. Nós estamos aqui para desintegrar as substâncias, toda a matéria. Então, o próprio viver nosso é um esforço de desintegração de substâncias dos nossos corpos para criar outras substâncias mais perfeitas, mais sublimadas, para que a gente possa ir fazendo com que os nossos corpos sejam cada vez mais sutis, melhores, etc. Então, a gente precisa saber desintegrar. A gente aprende a desintegrar porque lá no começo ele falou nascer, viver, morrer. Então, a gente sabe que a morte do corpo físico é uma desintegração. Então, a alma tem a possibilidade de acompanhar essa desintegração do corpo físico e perceber que aquelas substâncias não vão ser perdidas. Aquelas substâncias mais aperfeiçoadas vão servir para a formação e criação de corpos mais aperfeiçoados. Tá certo? Então, a gente tem essa possibilidade, como almas desencarnadas, de acompanhar como desintegrar é conseguir criar, produzir e aperfeiçoar. Então, a gente tem essa possibilidade. Jailson, próximo. Aparelhos especializados ainda nos mostrarão maravilhas que a luz solar nos traz, e a capacidade de nossas retinas é insuficiente para fazer enxergar. Outros farão ouvir sons harmoniosos imperceptíveis aos nossos ouvidos, e outros poderão indicar a origem de todas as maravilhas que não partem do ser humano nem da Terra. Então, ele está falando em aparelhos especializados. Eu estou me lembrando aqui que, antigamente, nós
precisávamos construir telescópios gigantescos em regiões da Terra mais altas, onde a possibilidade de a gente botar os telescópios e fazer as observações eram melhores. Hoje, nós já pegamos 2 telescópios e botamos em órbita na Terra. Então, eles estão circulando aqui o nosso planeta e conseguem, sem a camada de nuvens, que a parte mais baixa, mais densa, não deixa ver, então eles podem observar o espaço infinito e estão nos trazendo maravilhas que a luz solar nos traz. Então, a luz solar permite que esses telescópios fotografem galáxias, planetas mais distantes, regiões em que estão nascendo estrelas, como são chamados berçários. Então, tudo isso hoje está sendo mostrado para a ciência que há 10 anos ou 20 anos atrás era impossível a gente ver, porque os nossos telescópios eram limitados e existiam sempre as condições climáticas que às vezes permitiam enxergar, outras vezes não. Então, essa capacidade, as nossas retinas se ampliou, porque os aparelhos nos permitem ver aquilo que os nossos olhos não são capazes de enxergar, porque as distâncias são astronômicas. Então, por isso, nós não podemos enxergar. Outros nos farão ouvir sons harmoniosos. Veja, existem em várias partes do planeta antenas colocadas estrategicamente para ouvir os sons da natureza, para ouvir todos os sons que estão sendo criados em todas as partes do universo. E então esses sons, os mais harmoniosos, são os sons que vêm da harmonia universal. E eles não serão aqueles ruídos tipo disco estragado, não, eles são sons de um violino muito bem tocado, de um piano muito bem tocado. Então, são sons harmoniosos, ainda imperceptíveis aos nossos tímpanos, aos nossos ouvidos, mas que alguns seres humanos são capazes de ouvir e ver e indicar de onde partem essas maravilhas, tá certo? Então, esses aparelhos especializados aqui, a gente tem os especializados construídos pelo homem, mas tem o maior aparelho de todos, que somos nós mesmos. Os nossos 5 sentidos são aparelhos altamente especializados que nos permitem perceber e sentir sons, visões, possibilidades de aromas, de paladar, de tato, muito grande. Então, são os nossos aparelhos especializados, orgânicos, e que alguns que são médiums, que têm uma capacidade mais desenvolvida, eles ouvem esses sons, eles ouvem e conversam com almas desencarnadas, e que nós nem percebemos, não temos capacidade, nossos tímpanos não têm como registrar, mas um médium que tem a clarividência ou a clareaudiência, ele vai ver e ouvir tudo aquilo que se passa além do ambiente físico do nosso planeta. Depois ele diz que a luz do sol é a luz da vida física, além de iluminar, alimenta e nutre tudo que tem vida. Então, a luz do sol, ela é responsável por toda a vida orgânica, por toda a vida física, porque é ele que vai permitir que haja a fotossíntese nas plantas, a liberação do oxigênio pelas árvores, pelas plantas de um modo geral, a absorção do gás carbônico que a gente joga para fora pela respiração nossa, ou pelas fábricas, pelos automóveis, etc., que jogam esse gás carbônico, e então a luz do sol ela traz a possibilidade, além de iluminar, de alimentar e nutrir tudo que tem vida. Então, se não houver luz solar, você vê que a maioria dos seres acaba não tendo como ter existência. Pensem nas plantas, por exemplo, que vivem das transformações que elas fazem com a luz do sol. Vejam peixes de abismos
do mar, com distâncias de 10.000 metros de lá embaixo, em que o sol não chega. Então, esses peixes que vivem, esses animais que vivem lá, eles criaram as suas próprias condições de iluminação. Então, tem peixes que são capazes de iluminar o próprio caminho deles, para poder se nutrir, para poder, porque a luz do sol não chega até lá. Então, onde a luz chega, ela nutre, ela alimenta tudo que tem vida. Porém, a luz da sabedoria é que conduz o ser humano pela estrada do porvir, até que, inteiramente iluminado, possa penetrar em tudo aquilo que se oculta à sua ignorância. Então, ele está mostrando aqui, nos dando essa palavra de incentivo para que nós continuemos a buscar a sabedoria, porque quando estivermos inteiramente iluminados, nada será ocultado para nós. Tudo será visto, porque Deus não criou nada para ser ocultado à humanidade. Apenas a ignorância que cria uma tela mental que não deixa a gente sentir um pouco mais. Mas tudo aquilo que nós fizermos para melhorar os nossos centros vai nos permitir que essa ignorância vá sendo vencida pela sabedoria. E no final aí ele diz: a felicidade está na perfeição, o ser humano, na medida que progride neste campo definido, vai se tornando feliz, porque só a sabedoria é capaz de justificar todo o sofrimento e indicar o caminho da felicidade. Ele é autoexplicativo, acho que não tem muito o que explicar. Vamos para outro slide, porque já estamos aí um pouco atrasados. O pensamento daquele que me inspira vive percorrendo a terra de um polo a outro, e me diz que, infelizmente, o sofrimento ainda é hóspede inseparável da humanidade e sempre está alojado, quer nas míseras choupanas, quer nos luxuosos palácios. Então, o pensamento daquele que me inspira. Quem é que estava inspirando Pedra Roxa para escrever isso? O seu guia espiritual, alguém de mais alto que trazia para ele essas inspirações, e ele, então, com o pensamento, ele percorria toda a Terra de um polo a outro e percebia o sofrimento, a dor, ainda alojada, quer nas míseras choupanas, quer nos luxuosos palácios. Então, isso também ainda é uma atitude, um comportamento que nós estamos vivendo hoje. Observa também que toda a humanidade está desolada, e a ilusão já vai se tornando abominável em cumprimento às leis e aos profetas, porque a evolução inconsciente prevista para o fim do tempo teria de provocar sede de verdade e fome de esclarecimentos. Então, esse último parágrafo ele deixa também um alento para nós, né? De que toda a humanidade, embora esteja desolada, a ilusão já vai se tornando abominável. Então, a gente já está procurando sair da ilusão e encarar a realidade. E a realidade que está sendo encarada em cumprimento à lei e aos profetas. Porque a evolução inconsciente prevista para o fim do tempo teria de provocar sede de verdades e fome de esclarecimentos. Então, pensem em tudo isso aí, que essa mensagem riquíssima nos trouxe hoje. E como o tempo hoje a gente começou um pouquinho atrasado, acabou então empurrando também um pouco mais, mas para que vocês, se tiverem dúvida, como sempre, estarei à disposição, não só no bate-papo, mas também através do Zap, para algum esclarecimento secundário. Obrigado, meus irmãos. Ok, Ernesto, obrigado aí pela colaboração. Vamos fazer o encerramento, depois a palavra será franqueada. Nós, nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado, derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria.
Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia da nossa eterna perfeição. Assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais e à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Agora a palavra